Olá, tudo bem? Neste vídeo vamos resolver mais uma questão do Enem 2018 que envolve conhecimento sobre ondas, mas isso a gente vai ver em seguida. Aqui é o professor Jorge Damasceno e neste vídeo vamos resolver a questão número 96 do Enem 2018, prova de Física. Mas antes eu peço que você se inscreva no nosso canal e também que deixe o seu like, tá bom? Então vamos começar. Questão número 96 do Enem 2018 que diz assim: muitos primatas, incluindo nós humanos, possuem visão tricromática. Tem três pigmentos visuais na retina sensíveis à luz de uma determinada faixa de comprimentos de onda. Informalmente, embora os pigmentos em si não possuam cor, estes são conhecidos como pigmentos azul, verde e vermelho e estão associados à cor que causa grande excitação, ativação. A sensação que temos ao observar um objeto colorido decorre da ativação relativa dos três pigmentos. Ou seja, se estimulássemos a retina com uma luz na faixa de 530 nanômetros, retângulo 1 no gráfico, não excitaríamos o pigmento azul. O pigmento verde seria ativado ao máximo e o vermelho seria ativado em aproximadamente 75%. E isso nos daria a sensação de ver uma cor amarelada. Já uma luz na faixa de cor de comprimento de onda de 600 nanômetros, retângulo 2, estimularia o pigmento verde um pouco e o vermelho em cerca de 75%, e isso nos daria a sensação de ver laranja avermelhado. No entanto, há características genéticas presentes em alguns indivíduos, conhecidas coletivamente como daltonismo, em que um ou mais pigmentos não funcionam perfeitamente. Então, temos aqui o gráfico, né, antes da gente seguir, onde na vertical a gente tem o que ele chama de ativação ou responsável pela excitação, né, do pigmento, né, com as cores azul, verde e vermelho, né, como foi informado aqui no enunciado. Na horizontal a gente tem os comprimentos de onda, né, de cada cor, não é isso? Roxo, azul, verde, amarelo, laranja, vermelho, tudo aí é discriminado. E é apresentado, né, ou são apresentados, né, os gráficos relativos às três pigmentações, né? Ou seja, o azul, que é essa primeira aqui em linha contínua, né, forte, preta. O verde, que é esse segundo, com uns traçados mais espaçados, vamos dizer assim. E o vermelho, que tem, né, uns tracinhos mais curtos, ok? E no exemplo citado no enunciado, é importante a gente ficar ciente bem e compreender bem isso, ele sinalizou duas situações chamadas de retângulo 1 e retângulo 2. No retângulo 1, ele está informando que é uma onda, né, na faixa de 530 nanômetros, mais ou menos por aqui, né? 500 aqui, 550, 530, nessa faixa. E aqui, nessa faixa, digamos assim, a pigmentação que vai predominar é o verde. Por quê? O verde é esse gráfico com os traços maiores, né? Então ele tem praticamente aqui 100% verde, enquanto o vermelho vem logo abaixo, aproximadamente ali 75%. Então, com esse tipo de estímulo visual, né, para as pessoas normais, vamos dizer assim, né, com relação à visão, elas vão ter, né, digamos assim, uma ideia, né, da imagem amarelo, digamos assim, amarelo vermelhado, tá? Acho que mais aqui no caso seria mais amarelo, né, com uma predominância do amarelo, ok?
E nesse caso também ele citou, né, o azul está aqui, né, a faixa do azul, a curva que relaciona o azul está aqui, e nesse retângulo 1, não tem o azul, a pigmentação azul não vai influenciar em nada, né? Somente o verde e 75% aproximadamente do vermelho. Já no retângulo 2, que corresponde ao comprimento de onda de 600 nanômetros, né? Temos aqui a predominância do vermelho, que também é aproximadamente 75%, né? Enquanto o verde já tem uma incidência muito menor, tá? Aqui embaixo, na ordem ali de 20% a 25%, alguma coisa assim, tá? Então, nesse caso, como foi falado, o estímulo, né, digamos assim, daria uma sensação de quem está vendo, né, da visão, de um laranja, né, avermelhado, né, laranja tendendo para o vermelho, ok? Então, repetindo, né, no caso do retângulo 1, uma sensação de cor amarelada, né, que é predominante, e já aqui no 600 nanômetros, nesse caso aqui, né, com essa condição desse retângulo 2, de um laranja avermelhado, tá bom? Então, basicamente, esse é o cenário, né, para uma pessoa que possui, digamos assim, uma visão normal. Agora, existem pessoas que, por algum tipo de situação, né, vamos dizer assim, ela não tem uma ou mais, conforme foi citado, dessas pigmentações aqui, azul, verde, vermelho, uma ou mais, tá? E com isso, logicamente, elas vão ter, né, uma confusão, né, na hora de discernir as cores, elas não vão, digamos, conseguir enxergar mais claramente como as pessoas que possuem uma visão, digamos assim, normal, tá bom? Então vamos seguir. Basicamente, a questão, essa primeira parte da questão, ela está esclarecendo como funciona, né, esse mecanismo aí do gráfico, tá bom? Então vamos seguir. Caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, digamos que possua daltonismo, tá bom? Então, essa pessoa fosse estimulada, né, a uma determinada cor, né? Então vamos ver como é que ela vai se comportar. Caso estimulasse uma retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde. Então, aqui no caso, essa pessoa que a gente vai estar agora tratando não tem a pigmentação verde. Ou seja, essa curva, que é com traços mais largos aqui, ó, para essa pessoa aqui do exemplo que a gente está citando aqui agora, ela não existe, tá? Então, ela não existe para essa pessoa. Então, não vai aparecer, para ela não consta, digamos assim, o gráfico, para ela não aparece essa curva da pigmentação verde. Então, que não possui esse pigmento conhecido como verde. Com as luzes 530 nanômetros e 600 nanômetros, as mesmas, né, que a gente viu lá no início e que está aqui também, né, que são do retângulo 1 e 2, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz de, então, nesse mesmo cenário, para uma visão normal, como a gente ilustrou, vai acontecer aquilo, né, digamos assim, da pessoa, no caso do retângulo 1, como eu falei, tem uma vista, interpretar como se fosse uma predominância do amarelo, né, por conta dessa mistura, né, do verde, que tem maioria, e do vermelho, 75%. Agora, e no caso do retângulo 2, para a pessoa relativamente normal, né, ela vai ter, né, uma predominância, né, digamos assim, da cor laranja avermelhada, como foi citado. Já aqui, o vermelho aqui tem 75% predominando e o verde aproximadamente ali 25%, tá bom? Agora, para essa pessoa, nesse indivíduo daltônico que está sendo citado aqui, com as mesmas ondas, né, de 530 e 600, né, retângulos 1 e 2, qual seria, né, digamos assim,
o comportamento. Haja vista que essa pessoa para ela não tem essa curva verde, tá? Como foi citado, tá bom? Então, com luzes de 530 e 600 nanômetros, na mesma intensidade luminosa, esse indivíduo seria incapaz, ou seja, não é que ele seja capaz, ele seria incapaz do quê? Tá? Então, indo direto, né, à nossa solução, a gente vê que a solução está aqui na letra E. Ele seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda. Por quê? Porque, nesse caso específico, aqui no retângulo 1 e retângulo 2, não existe aqui a incidência, ou seja, da ativação, né, como ele falou ali, do azul que está fora, né, em 530 e 500 e 600, o azul não predomina e o verde ele não tem. E, como a gente pode perceber, nos dois casos, o percentual de ativação do retângulo 1 e do retângulo 2 em vermelho é de aproximadamente 75%. Ó. Aqui, ó, 75% e lá também nos dois. Ok? Ou seja, ele não, como os dois são vermelhos, ele não vai distinguir, né, no caso, esses comprimentos de onda. Então, ele é incapaz, né, de distinguir os dois comprimentos de onda. Não vai conseguir, porque os dois estão na mesma faixa, mesmo percentual, vermelho, né? No caso aqui, tá? Predominando, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade, ou seja, na mesma percentual, no mesmo valor. Então, basicamente, essa é a resposta, ok? Então, vamos, né, mostrar aqui alguns detalhes somente para a gente concluir a questão, tá bom? Então, vamos lá. Informações importantes do enunciado, até na hora da gente analisar, né, digamos assim, a questão, que é uma questão, além de ser conceitual, né, ela dá algumas informações que são interessantes para você fazer a distinção, a comparação nos dois cenários. Então, vejamos. Com os dois estímulos citados, retângulos 1 e 2, o pigmento azul não é ativado. Isso aqui seria de fundamental importância para perceber logo, né, que no caso do retângulo 1 e 2, ó, a curva do azul aqui, ó, ela não está fora. Ela não vai influenciar em nada digamos, nas cores, né, digamos assim, ativadas aqui nos retângulos 1 e 2. Tá? Esse é o primeiro ponto. Outro ponto importante, o daltonismo que foi especificado é o que não possui pigmento verde. E o que isso quer dizer? Quer dizer que se o azul já não está servindo, já está fora, e o verde, né, a pessoa não tem esse pigmento verde, ou seja, ela não distingue essa cor, né? Então, qual a cor que ficou aí sobrando? Só o vermelho. Tá? O gráfico, tanto para um como para o 2, só vai ter, digamos assim, a ativação, né, do pigmento vermelho. Ok? Então, sabendo já disso, então praticamente a questão já estava meio caminho andada. Entendeu? Então, vamos continuar. Então, nas condições estabelecidas no enunciado da questão, teríamos, né? Então, nessas condições que a gente viu, o indivíduo daltônico citado para os comprimentos de ondas relativos aos retângulos 1 e 2, velocidade, comprimento de onda 530 nanômetro e 600 nanômetro, né? Estimularia o pigmento vermelho somente, né? Com as mesmas intensidades de ativação na faixa de 75%, como eu falei, conforme mostrado no gráfico. Beleza? Então, logo, como a curva correspondente ao azul não é percebida nos comprimentos de onda dos retângulos 1 e 2, como nós já falamos, está fora, e a curva relativa ao verde não é percebida pela visão do indivíduo citado, ou seja, essa pessoa do exemplo, ela não percebe o verde, então está fora a curva verde, ok? Concluímos que somente o vermelho será estimulado com a mesma intensidade nos dois comprimentos de ondas. Ok? Então, resposta à letra E, caso estimulássemos a retina de um indivíduo com essa característica, que não possuísse o pigmento conhecido como verde,
com as luzes de 530 nanômetros e 600 nanômetros, na mesma intensidade luminosa. Esse indivíduo seria incapaz de distinguir os dois comprimentos de onda, pois ambos estimulam o pigmento vermelho na mesma intensidade. Tá? Que comprimento de onda? O 530, 600. Ok? Com isso, finalizamos o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Antes de encerrarmos, peço que você se inscreva no nosso canal, caso ainda não seja inscrito, acionando a notificação do sininho para o YouTube te avisar dos próximos vídeos, deixando seu like. Peço também que compartilhe o vídeo com seus amigos e também nas suas redes sociais. Desde já te desejo bons estudos e te espero no próximo vídeo.